Será que sexo é uma obrigação no casamento? Você já pensou que se sente usada porque ele só te procura à noite na cama? Bom dia, mais um dia performando para sermos família. E em 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 3 a 5, a gente lê: O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente, por causa da sua falta de domínio próprio. O desafio de não ter e manter a sexualidade num casamento é realmente as brechas emocionais e espirituais. Porque o cônjuge que não é atendido emocionalmente, ele vai buscar essa satisfação em outra coisa ou em outra pessoa. E assim, espiritualmente, o inimigo realmente usa essas brechas emocionais que foram posicionadas ali, nessa falta, para colocar situações para você cair, ou na pornografia, ou realmente numa traição, seja ela emocional ou física. E o sexo faz parte da aliança, é um compromisso com esse cônjuge, o qual você prometeu passar a sua vida, se tornar uma só carne. Deixou o pai e mãe, se uniu e agora se torna uma só carne. E a sexualidade, ela mantém essa união, mas há um ingrediente necessário para que esse sexo seja de qualidade, não uma obrigação. A intimidade, na verdade, são mais ingredientes, porém a gente considera que a intimidade, assim como cita na palavra, é o principal. Obviamente, o diálogo, e assim como existe a brincadeira que fala, né, que o homem é fogão a gás e a mulher é fogão a lenha. Então, o homem mal olhou a mulher atravessada, ele já está pronto. A mulher não, a mulher tem que acordar no café da manhã, fazer um cafezinho, levar na cama, trazer uma flor, dar um elogio, tá aí preparando ela para que à noite, né, brincadeiras à parte, mas é justamente assim, a mulher ela precisa ser preparada. Não são todas as mulheres que têm essa predisposição e interesse genuíno em querer ter um relacionamento. Ela precisa se sentir amada para poder demonstrar o amor. Já o homem não precisa de muito para isso, né? Então, entender que existem essas diferenças, mas que ambos precisam se conhecer e se nutrir para serem correspondidos. E um dos principais ingredientes também, né, como o Rafael falou, é o diálogo, é a comunicação que vai gerar essa intimidade e também a oração. A oração e o diálogo, juntamente com o sexo, são alicerces fundamentais para que o inimigo não utilize brechas emocionais, vazios e permita com que o seu casamento seja destruído. Então hoje nós vamos orar para que o Senhor te dê sabedoria, para que você identifique o que você talvez esteja vivendo no casamento e não é perceptível, que está destruindo pouco a pouco esse relacionamento, talvez a falta do diálogo. Muitas pessoas chegam até nós nos atendimentos e se identificam como pessoas introvertidas, têm dificuldade de falar sobre si mesmas, mas Deus, Ele não quer que você permaneça assim como você nasceu. Ele quer que você viva aquilo que você nasceu para ser. E o seu relacionamento, ele é um fruto de muitos outros, de áreas abençoadas que o Senhor vai prosperar na tua vida. Mas você precisa buscar a tua parte. E isso que a Bruna falou agora é muito importante. Você nasceu dessa forma, então lhe faltam algumas competências. É claro que aqui o assunto é sobre a sexualidade do casal, mas eu quero abranger um pouco mais. A Bruna comentou sobre, eu sou introvertido, então eu tenho dificuldade em conversar. Aí tem aquele que é extrovertido que vai falar que tem dificuldade em ouvir. Então entender que todos nós nascemos com competências e Deus nos criou para um propósito. Então, para esse propósito a gente precisa ter competências para poder executar isso. Mas a gente pode fazer o quê? Pode buscar nutrir competências que não temos. Então, em vez de ficar contando historinha que eu sou introvertido, ou que eu falo demais, ou que eu não sei o quê, o que eu posso fazer de diferente na minha vida para nutrir essas competências que eu não tenho? Esse é um ponto interessante que a gente traz o conceito da autorresponsabilidade. Entender que eu posso me tornar uma pessoa cada vez melhor. Então vamos orar para que o Senhor trabalhe isso no coração de cada um que está assistindo esse vídeo hoje e para que a partir de hoje o seu dia a dia seja de amor, diálogo, respeito e uma busca incessante sobre quem é você para Deus. Sim, Senhor nosso Pai, te pedimos novamente com sabedoria que o Senhor venha nos
perdão, direcionar, nos guiar, nos conduzir por um caminho de assertividade, por um caminho de conhecimento certo, onde esse caminho nos leve cada vez mais a nos curar, a nos mostrar aquilo que precisa ser trabalhado, a mostrar crenças e traumas que precisam ser libertados, né? Sermos libertos disso e a construirmos novas crenças fortalecedoras, sabendo quem realmente a gente é, uma identidade forjada em Ti, uma identidade forjada segundo a Tua imagem e semelhança, assim como fomos criados, e que se até hoje algo nos impediu de estar vivendo essa identidade, que o Senhor nos permita sermos curados para alcançarmos isso, Pai. Vivermos a Tua imagem e semelhança, alcançarmos todo aquele potencial que o Senhor nos criou para ser, vivermos o extraordinário, sermos merecedores de todas as bênçãos que o Senhor tem separadas para nós. E com isso possamos viver também em casal, relacionamento mais saudável, mais próximo, mais abundante, também nos desvirtuando, nos curando, nos livrando daquilo que nos afasta de viver isso em casal. E que cada um de nós tenha também a sabedoria não de apontar o erro dos outros, mas olhar para dentro de si, corrigir os próprios erros e em casal, ambos buscando e fazendo isso, que todos possamos viver o extraordinário na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de compartilhar com quem você ama. Siga as nossas redes sociais, @família que performa, ativa o sininho e também não esqueça do e-book digital Reset a 2. Comente aqui eu quero e adquira a sua cópia. Até mais.